melhor, que é com alunos, com pessoas que estão começando, né? Depois, mais tarde, cada vez é mais difícil entrar nesse assunto com os profissionais de saúde, né? Quanto aos trigêmeos, eu quero dizer que a qualquer momento eles podem invadir a aula, porque eu não tenho domínio 100%, e eu estou em casa, então qualquer barulho não sou eu, vocês entendam isso. Eu vou começar falando sobre a morte encefálica, então, que eu vou fazer a aula em tempo real, e aí depois eu vou botar a aula do processo de doação gravada, que aí a gente, se der algum problema, a gente tem tempo de resolver. Vocês conseguem ver bem? Alguém só me confirma, me escutam e conseguem ver a aula? Sim, perfeito. Tá, então assim, como a Clotilde falou, esse tema, eu acho que ainda é um grande tabu entre os profissionais de saúde. Se a gente pensar assim, se a gente falar em leigos, é muito mais. Mas os profissionais de saúde ainda não têm segurança em relação ao diagnóstico de morte encefálica. Isso mesmo se a gente considerar que pessoas famosas morreram em morte encefálica e isso seguido aparece na mídia, assim, né? O Ayrton Senna, muito provavelmente, ele morreu na hora do acidente. Ele teve uma lesão neurológica tão grave, teve que ser traqueostomizado no momento do acidente. Isso se falou muito na época, né? E ainda vários outros famosos, Clodovil, é muito comum isso ser divulgado. E mesmo assim, o que a gente observa é que muitas pessoas não têm a ideia de que morte encefálica é igual a morte. Muitas pessoas acham que são coisas diferentes, tipo que a morte encefálica poderia ter uma possibilidade de voltar do coma, né? A gente escuta muito isso de famílias, assim, mas eu já ouvi falar de um vizinho que estava morto e se recuperou, alguém já me comentou esse assunto, né? Então, o principal conceito dessa aula, e o que eu acho que vocês têm que sair daqui sabendo, é que não existe dúvida de que a morte encefálica é um quadro irreversível. A partir do momento em que a gente fez esse diagnóstico com embasamento legal, com tudo que está definido pela nossa lei, não tem como voltar, não é coma. É muito mais do que o coma, né? Isso é o principal conceito. E isso está diretamente relacionado com a doação de órgãos. As famílias que não acreditam que a morte encefálica é igual à morte, não vão doar os órgãos. Porque se elas têm esperança de uma recuperação do seu familiar, por que elas vão doar se ele pode sobreviver e pode sair e voltar a ter uma vida normal, né? Essa questão em relação ao erro diagnóstico, se alguém que está morto pode realmente não estar morto, já data de muito tempo. Se a gente olhar, assim, estudos antigos, as formas de enterrar as pessoas tinham escapatórias, tinham escotilhas onde o morto poderia fugir caso ele não estivesse morto, né? Ou um sininho que tu pudesse acionar de dentro do caixão para avisar alguém que está de plantão lá fora que tu não tá morto e que tu foi enterrado vivo. Então, esse é o medo da humanidade, assim. Será que esse diagnóstico realmente é correto? Porque a morte encefálica, ela não é uma morte visível, né? E diferentemente da morte por parada cardíaca, onde a gente passa na rua e a gente enxerga essa morte. Tu vê que o paciente está pálido, tu vê que ele está uma coloração de quem está morto, o pulmão não está expandindo, ele não está respirando, ele não está aquecido, ele não tem pulso batendo. Então, a morte por parada cardíaca é clara. Ninguém esperaria que o seu familiar fosse continuar numa UTI depois dele ter sido declarada a morte por parada cardíaca. Agora, a morte por morte encefálica, na verdade, a morte encefálica, a morte do cérebro primariamente, encéfalo, as pessoas às vezes pensam assim, não, eu quero que fique conectado no respirador, eu não quero que desligue o respirador. Então, não entendeu que aquilo ali realmente é um quadro terminal, que é compatível com a morte, né? E outra questão importante é que após a parada cardíaca, por que a gente para de fazer uma reanimação em alguém, né? Quando que eu defino, esse paciente morreu, eu não vou mais fazer a massagem cardíaca. Eu defino isso no momento em que eu entendi que o cérebro dele não tem mais como voltar. Porque o fluxo sanguíneo a gente consegue manter por um tempo com a reanimação.
partir de 30 minutos no máximo, o que se observa é que existe um sofrimento cerebral tão grande que o cérebro morre. Então, a definição da morte por parada cardíaca acaba sendo a morte do cérebro. Não tem sentido eu reanimar por 3 horas se o cérebro já morreu, né? Então, essa questão morto, mas com o coração batendo, isso é difícil dos leigos entenderem e às vezes é difícil também dos profissionais de saúde, né? Agora ficou meio desconfigurado, mas enfim. Uma das grandes dificuldades é que a morte encefálica, eu não sei quando ela aconteceu. Eu não sei se o Ayrton Senna morreu na pista, se ele morreu quando ele chegou no hospital, se ele morreu quando ele terminou o protocolo de morte encefálica, quando conseguiu confirmar. A gente usa o critério legal, que é o critério dos exames necessários para o diagnóstico da morte encefálica. Então, eu digo que ele morreu depois que ele fez o eletroencefalograma, que confirmou a morte dele no hospital. Mas ele pode já estar morto desde antes. A gente não sabe. Ao contrário da parada cardíaca, que eu sei exatamente o momento que o coração parou de bater, o momento que ele faleceu, e isso é bem definido, né? É bem claro, né? Aqui era uma notícia de um rapaz que tem uma suspeita de morte cerebral, ele teve a morte cerebral quase decretada, e os médicos decidiram apostar nas chances de sobrevivência dele. Então, a mídia nos atrapalha. O que a mídia está dizendo? Que é possível eu trazer alguém da morte encefálica e fazê-lo sobreviver, né? A gente fica um conceito meio confuso, assim, como se eu pudesse tratá-lo de alguma forma, né? Isso que a gente está falando aqui, a morte encefálica, é o início do processo de doação, por isso que ela é tão importante. Eu preciso identificar o paciente que esteja em possível morte encefálica, que a gente chama de possível doador, que é aquele que eu ainda não comecei a fazer nada, não comecei a fazer os testes, mas eu acho que ele tem uma clínica suspeita de morte encefálica, para dar todo o segmento. Não é possível que uma família chegue para nós, como já aconteceu muitas vezes, e diga assim: eu acho que o meu familiar está em morte encefálica, mas a equipe não fez o diagnóstico e não nos deu a possibilidade de fazer a doação. E aí a gente liga para o hospital e pergunta se o fulano está em morte encefálica. Então, às vezes a família já entendeu que o paciente está morto, mas a equipe ainda não iniciou esse processo, ainda não identificou esse paciente como uma possível morte encefálica, não abriu o protocolo e foi adiante para dar o segmento, né? E por que isso é fundamental? Quando falam na imprensa que a família é responsável pelos nossos baixos números de doação, que a negativa familiar é o nosso problema, isso me incomoda muito. Por quê? Olhem esses números aqui. Isso são números desse ano, de 2020, dizendo que no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós diagnosticamos 50 mortes encefálicas por milhão de população. Se a gente olhar o estado do Paraná, eles diagnosticaram 100 mortes encefálicas por milhão de população, que é o que a gente estima que tenha no Brasil, em torno de 100 até um pouco mais do que 100 mortes encefálicas por milhão de população. Na Espanha, eles têm o nosso valor de 50 mortes encefálicas por milhão de população, porque eles têm prevenção de AVC, porque eles têm prevenção de acidentes, porque eles têm uma série de medidas que diminuiu a morte encefálica no passar dos anos. Aqui não. Aqui a gente continua com a criminalidade super alta, com acidentes nas estradas. Então a gente com certeza tem muito mais morte encefálica do que está sendo diagnosticado. E esse gráfico é quem iniciou o diagnóstico, não é assim, se fez um teste, ele está aqui, ele foi uma notificação de morte encefálica. Então, o que a gente tem que melhorar? O que a gente tem que otimizar? Sempre para a família poder doar, o diagnóstico tem que ser feito. E isso é uma questão técnica, médica, que tem que fazer o diagnóstico. Eu tenho que dobrar o meu diagnóstico de morte encefálica, que nem o Paraná fez. E como o Paraná fez isso? Com treinamento de todas as equipes, colocando um incentivo financeiro para os hospitais notificarem
se esse hospital não está diagnosticando a morte encefálica, o Estado vai para cima. O que está acontecendo? Por que vocês não estão notificando? E tira o incentivo financeiro do hospital, que deveria ter aquele diagnóstico e não tem. Então, isso foi super importante, eles conseguiram otimizar o diagnóstico de morte encefálica lá. E a doação de órgãos, ela é diretamente proporcional ao número de mortes encefálicas. A gente vai ter, se eu tenho 100, aqui o Paraná tem 40 doadores, 42 doadores efetivos. E nós, com os nossos 49, nós temos 16 doadores efetivos. Então, esse é o primeiro passo. Antes da gente ir para a mídia, falar com as famílias, dizer que as famílias precisam melhorar, a gente tem que melhorar. A gente tem que deixar esse processo liso, otimizar esse processo. E isso está na lei, ó. A resolução do Conselho Federal de Medicina, ela diz que é obrigatório o diagnóstico de morte encefálica em todos os pacientes que tenham clínica D, que tenham coma não perceptível e que tenham apneia persistente. Então, está na lei que eu, como médico, tenho que fazer isso. Às vezes a gente escuta alguns colegas falando assim, mas eu já isso não é minha função, eu já tenho que fazer não sei o que, é muita coisa. Isso é a função, o diagnóstico da morte é a função do médico. Então, se eu não quero diagnosticar morte, eu tenho que, sei lá, fazer dermato, trabalhar, não posso trabalhar em UTI, emergência, que eu vou ter que lidar com isso diariamente. E é ruim, é triste, a família sofre, eu tenho que conversar com a família. É um plantão horrível. Quando a gente tem alguém em morte encefálica, a gente sofre porque o nosso paciente morreu, eu estou trabalhando para ele viver, eu não estou trabalhando para ele morrer. Nenhum médico gosta que o seu paciente morra. Então, eu sofro por isso. Eu sofro porque a família está sofrendo, porque eu não quero dar essa notícia para eles, eu não quero ter que ficar conversando sobre coisa ruim o dia inteiro, sofrendo, chorando, eu não quero. Então, isso é bem complicado. Mas é obrigação e está na lei, e a gente tem que seguir adiante e tem que fazer isso, né? No Brasil, o diagnóstico da morte encefálica, ele é regulamentado pela legislação. Obrigatoriamente, eu tenho que seguir o que diz a legislação. Existem várias legislações disponíveis em relação a isso. As que estão vigentes no momento é essa lei dos transplantes de 97, essa resolução de 2007 do CFM que fala sobre desligar os respiradores quando o paciente está em morte encefálica, um decreto presidencial de 2017 e a resolução do CFM, que é o nosso guideline sobre o diagnóstico da morte encefálica. Esse decreto aqui, o que ele modificou, além de dar a entrada para a nova resolução, é que ele tirou a obrigatoriedade do neurologista. Esse decreto anterior de 97 dizia que um dos médicos para fazer o diagnóstico de morte encefálica obrigatoriamente tinha que ser neuro. E esse novo disse que não, que tu tem que ter a capacitação, tem que ser especificamente capacitado para esse diagnóstico, mas não precisa ser especialista. Então, isso facilitou muito nos locais que não tem neurologista, no interior, tem várias cidades que não tem neuro disponível, que não podiam diagnosticar a morte encefálica. E não é necessário ser neurologista, porque o exame é bem simples de ser feito, basta um treinamento, tu saber quais são as regras, não é importante que seja neurologista, né? Essa resolução, então, do CFM, ela foi publicada em Diário Oficial, então ela tem poder de lei. A gente tem que seguir exatamente o que está ali. E ela é bem detalhada, então ela é super rigorosa, ela é muito mais rigorosa do que os guidelines de outros países. Isso é importante para nós, né? Logo que ela saiu, surgiu essa dúvida, assim, será que ela veio para facilitar a doação ou será que ela veio para dificultar? A minha visão é que ela dificultou, porque ela endureceu as regras. Nós temos mais questões que nós temos que valorizar hoje do que nós tínhamos na resolução anterior. Isso, às vezes, impede o diagnóstico, que é uma pena. Mas, por outro lado, a gente não tem uma situação dessas, né? Esse é um caso de um menino americano, não foi aqui, graças a Deus, que foi dito para a família que ele estava em morte encefálica e foi solicitada a doação de órgãos e depois ele acordou. Então, essa situação é inadmissível. Isso aqui acaba com qualquer programa de transplante de qualquer país. O que aconteceu? Problema de comunicação, ele não tinha finalizado o protocolo de morte encefálica, alguém já falou em doação de órgãos, a família já entendeu que ele estava morto, e aí ele foi fazer o último exame para confirmar a morte encefálica, que não confirmou. Então ele estava vivo e se atrapalharam na conversa. Então, a sistematização do diagnóstico é fundamental. Os passos têm que ser na sequência. Eu não vou falar com a família em doação de órgãos
se o paciente não está morto ainda. Mesmo que a família queira conversar sobre isso, a nossa tendência sempre é dizer não. Primeiro, vamos diagnosticar a morte. Se a gente confirmar a morte, a gente pode falar sobre a doação de órgãos. Então, isso isso está na lei, isso está escrito a forma como a gente tem que fazer, né? O conceito de morte encefálica. O conceito da nossa legislação, ele é amplo e engloba tudo. Eu tenho que ter uma perda completa e irreversível das funções encefálicas, de causa conhecida, caracterizada por coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente, excluídos fatores que possam confundir o diagnóstico. Então, eu preciso de tudo, eu preciso perder a função do encéfalo, não é somente a função do tronco encefálico, eu preciso ter a causa conhecida e eu não posso ter fator de confusão, né? Olhando outros países do mundo, o que a gente observa é que, além de não ser legislação, além de, na maioria dos países, a gente ter guidelines, sugestões, eles são bem menos rígidos do que a nossa legislação. Esse aqui da Austrália, por exemplo, se eu perder as funções de tronco cerebral, não fala em cérebro, eu já é constatado como morte encefálica, de causa conhecida ou não. Eu não preciso saber a causa da lesão, mas se eu não souber a causa, eu preciso fazer o exame complementar, que no Brasil é obrigatório sempre. Então, no Brasil, eu tenho que saber a causa, tem que ser perda de lesão encefálica total, e eu tenho que fazer o exame complementar, e o médico tem que ser capacitado. Aqui, ó, 2 médicos com especialidade variável, conforme critérios estaduais, não vinculados a equipes de transplante. Não precisa ter capacitação, não precisa ter treinamento, não precisa ter ano de formado, não precisa nada. Então, cada país tem as suas questões. E o que realmente importa no diagnóstico de morte encefálica? É o exame neurológico. O resto é tudo acréscimo. Tanto é que em locais dos Estados Unidos, em estados dos Estados Unidos, eu não preciso do exame complementar. Eu faço só o exame clínico e isso é o diagnóstico da morte. Então, para vocês verem como a nossa legislação é segura no Brasil. Qual que é o problema do exame complementar? Qual que é o mecanismo da morte encefálica mais usual? Não sempre. Mais usual é uma lesão na região do cérebro, que vai um hematoma, um tumor, um trauma, um AVC ou alguma coisa que aconteça, que vai levar um inchaço do cérebro. Esse inchaço vai aumentar tanto a pressão que daqui a um pouco o cérebro vai herniar pelo forame, ele vai descer e vai comprimir o tronco encefálico. E essa compressão ela acontece de cima para baixo. Então, primeiro eu vou ter perda de função de mesencéfalo, de ponte e, por último, do bulbo. Às vezes eu não vou ter a perda da função do bulbo, porque a pressão não foi tanta e eu não vou diagnosticar a morte encefálica. E isso leva um tempo para acontecer. Eu posso ter uma lesão catastrófica da cabeça, levei 5 tiros na cabeça, e se eu chegar no hospital, talvez eu ainda não tenha o inchaço suficiente para fazer essa herniação e para parar o fluxo sanguíneo. Por que o fluxo sanguíneo para o cérebro para? Porque a pressão lá em cima é tão alta que a gente não consegue, o sangue não consegue subir. Ele precisaria ter uma pressão mais alta do que a pressão na cabeça. E aí o fluxo sanguíneo para. E é isso que o exame complementar vai ver. Ó, o fluxo sanguíneo não está subindo para a cabeça. Mas eu posso ter o cérebro morto, uma lesão muito importante cerebral e ainda ter fluxo sanguíneo na cabeça. No Brasil, esse paciente não vai ser diagnosticado em morte encefálica, mesmo que a lesão dele seja incompatível com a vida. Aí, às vezes, com o tempo, esse fluxo para. Isso vai depender da evolução do edema, né? Então, para capacitação médica hoje, quem que pode diagnosticar a morte encefálica no Brasil? Primeiro, é médico. E o médico tem que fazer todas as etapas do protocolo. A gente vê muito, inclusive hoje eu vi isso, um enfermeiro fazendo um diagnóstico junto, né? O médico sai da sala e o enfermeiro está fazendo o teste de apneia sozinho. Isso não pode. Quem tem que fazer é o médico. O médico que tem CRM, para se qualquer complicação acontecer, é ele que é o responsável pelo paciente. Então, sempre tem que ser o médico. E hoje é considerado médico apto aqueles médicos que tenham 1 ano de experiência tratando pacientes em coma
e 10 exames prévios, então quem já tinha antes dessa legislação exames de morte encefálica realizados, eles já são considerados experientes e eles podem fazer o diagnóstico. Ou um curso de capacitação nos moldes do Conselho Federal de Medicina, que seriam 8 horas de curso, né? Isso logo que surgiu, a gente ficou bem preocupado que os médicos não fossem querer fazer o curso, mas todo mundo está fazendo, está sendo bem legal, assim, está conseguindo capacitar. Então, o médico recém-formado não pode fazer o diagnóstico. O médico tem que ter 1 ano de experiência com pacientes em coma para poder fazer o curso e daí poder fazer a capacitação. Isso é questão de prova, tá? Tô avisando. Prestem atenção. O curso, ele tá nessa parte da resolução, ó. Essa parte diz ali, quem pode fazer, então, com mínimo de 1 ano de experiência em pacientes em coma, e depois tem também ali quem pode dar o curso, como é que tem que ser, que são 4 horas práticas, 4 horas teóricas. Eu acho que depois que vocês se formarem, seria bem legal que os médicos fizessem. As etapas do diagnóstico de morte encefálica. Primeiro, não fazer o diagnóstico se o exame neurológico não for confiável. Quando que o exame neurológico não é confiável? Não é confiável se eu tenho um trauma raquimedular, né? Que eu tenha lesão da medula, então eu não sei se esse paciente não respira porque ele tem lesão medular, ou eu não sei se ele não respira porque ele tem morte encefálica, né? Porque a morte encefálica não respira, obrigatoriamente tem que estar num respirador. Mas um paciente tetraplégico também não respira. Então, se eu tenho isso, se eu tenho um trauma raquimedular, eu não posso diagnosticar a morte encefálica. O paciente vai ter que morrer de outra coisa. Isso é para a segurança do protocolo. Se um paciente é um DPOC, né? Se ele tem lesão pulmonar, que ele retém muito CO2, também não pode fazer o diagnóstico, porque eu não sei qual é o parâmetro para ele respirar. E aí eu posso não ter um teste de apneia adequado. E se ele não tem os 2 olhos ou se ele não tem os 2 ouvidos? Se ele, por exemplo, tem tumor nos ouvidos, se ele tem sangue nos ouvidos, se ele tem massa encefálica, às vezes no trauma a gente vê, nos 2 lados eu não tenho como fazer o exame neurológico, porque eu preciso do olho e do ouvido para avaliar o tronco encefálico. Então, se eu não tenho um olho, eu posso. Se eu não tenho os 2 olhos, eu não posso. Isso também está na lei. Essa parte da lei aqui, ó. Se eu tenho alterações que impossibilitem a avaliação dos 2 lados, eu não posso fazer. Se for possível o exame em um dos lados, eu dou seguimento para o processo. As etapas, então, do diagnóstico. Isso aqui foi o que a nova lei deu, assim, de mais importante, né? Primeiro, essa avaliação aqui. Isso aqui ficou bem claro o que é necessário para eu poder fazer o diagnóstico. Quais são os pré-requisitos? Eu só vou iniciar o protocolo, que é essa parte aqui, depois que eu avaliei se o paciente tem condições de fazer o protocolo. Se eu não vou errar no diagnóstico. É isso aqui que a gente faz aqui. A gente faz 2 testes clínicos, questão de prova. 2 testes clínicos, um teste de apneia, um exame complementar. São, então, 4 etapas. 2 testes clínicos, um teste de apneia e um exame complementar. Feito isso, eu concluí o diagnóstico. A última coisa que foi feita é a hora do óbito, é a última coisa que é quando a gente conseguiu definir que esse paciente está morto. Se eu não conseguir, às vezes eu não vou conseguir fazer o exame complementar, porque no meu hospital não tem ninguém que venha, não dá para fazer. Eu não posso diagnosticar morte, eu não posso desligar o respirador, eu não posso doar órgãos. Eu tenho que fazer todas as etapas certinho. E a lei acrescentou e escreveram isso, que é importante a gente comunicar isso à família, que a família faz parte da função do médico conversar com a família, informar a morte encefálica. Ora, se precisa uma lei para explicar isso, né? Isso para mim foi muito chocante, assim, eu acho que nenhum médico precisaria ser informado que ele tem que avisar a família de um diagnóstico de morte, né? Isso é óbvio que faz parte, mas na prática a gente vê que isso foi super importante, assim. Às vezes eles achavam que a equipe da doação que tinha que avisar. E já aconteceu da gente chegar na entrevista e a família não tem ideia de que o seu familiar estava morto. Então, imagina vocês pedirem a doação de órgãos para alguém que acha que o seu familiar está em coma, que vai melhorar, que vai para casa daqui a 2 semanas. Óbvio que eles não vão doar, né? Então, a lei foi bem clara em relação a isso. Esse é o timeline do que a gente tem que fazer, de como funciona esse diagnóstico.
Acontece a lesão neurológica, esse paciente vai ser levado para o hospital. A partir do momento em que ele chegou no hospital em coma Glasgow 3, em coma profundo, nós consideramos a hora zero. Essa é a hora zero do atendimento do paciente em morte encefálica. Eu não posso diagnosticar a morte encefálica nesse momento, porque a lei diz que eu preciso tratá-lo por 6 horas. Eu preciso dar uma chance para ele, mesmo que eu entenda que a lesão que ele tem é incompatível com a vida, eu preciso tentar que ele sobreviva e tratá-lo nessas 6 horas e até avaliar, fazer tomografia, fazer os exames laboratoriais, ver se ele está hipotérmico. É esse o período de 6 horas. Se a causa do coma foi uma parada cardíaca, a gente usa 24 horas. Então, eu não posso, no primeiro dia, eu não posso fazer nenhuma etapa do protocolo de morte encefálica, nem o exame complementar. Tudo tem que ser feito após esse período. Passadas essas 6 horas, a gente vai fazer o primeiro teste clínico de morte encefálica. Aqui que a gente começa. Então, alguém vai lá, avaliou, fez todos os pré-requisitos ali que a gente vai falar depois, tá tudo ok. Bom, eu vou fazer o exame neurológico do paciente para ver se ele tem critérios para morte encefálica. Esse mesmo médico pode fazer o teste de apneia, que é o ideal, ele já faz para ver se ele está respirando ou não. E 1 hora depois, que é o que diz a lei, um outro médico vem e faz o segundo teste clínico, os mesmos testes que foram feitos no primeiro, e confirma o diagnóstico ou não. Pode ser que o paciente tenha alguma alteração diferente no segundo teste. E aí, mais ou menos na sequência, pode ser feito, se faz o exame complementar, que a gente pode fazer o ecodoppler, o que tiver no hospital, na sequência. Então, vocês vejam que em 8 horas do horário da chegada no hospital, eu já posso fazer o diagnóstico da morte encefálica. Isso é muito rápido. Essa pessoa estava caminhando e sofreu um acidente, essa pessoa teve um AVC, ela estava. Normalmente, a morte encefálica é uma morte aguda, é um paciente que não estava doente. E ele saiu para trabalhar e ele teve um AVC, em 8 horas ele está em morte encefálica. É isso aí. Então, por isso que a gente diz que é importante envolver a família desde o início, porque para tu entender uma coisa dessas, assim, abruptamente, é muito difícil, né? E quanto mais jovem, pior é. Se é uma criança, é uma catástrofe para essa família, né? Então, é um processo que demora o entendimento da família, demora bastante. Esses pré-requisitos que a gente cuida é ter certeza de que nada pode estar me confundindo, de que ele realmente está morto. E a gente vai avaliar, então, a causa do coma, se ele está estável para fazer os testes neurológicos, a temperatura e os exames laboratoriais, o sódio, os exames da glicemia, como é que esse paciente está. A causa do coma, eu tenho que saber o que é e tenho que saber que ela é irreversível. Para isso, eu preciso de uma tomografia. E essa tomografia tem que ter uma lesão compatível com a morte. Às vezes a gente olha um sangramento bem pequenininho, assim, tal, que normalmente a pessoa está falando se ela tem um sangramento daqueles, que ela não está em coma. Isso não é a causa do coma que a gente aceita. Eu tenho que ficar com o pé atrás. Isso não é o esperado. Então, por que esse paciente está em coma se ele tem só esse sangramentinho? Será que ele não tomou um monte de comprimido para se matar, ou sei lá, estava deprimido, e aí ele caiu e fez um sangramentinho pequenininho? Então a gente tem que sempre desconfiar das coisas que não são muito compatíveis. Para isso, a tomografia é obrigatória. Outra coisa que a gente tem que cuidar muito é os remédios que a gente usa na UTI. A gente usa muito remédio que ceda e que faz os pacientes dormirem. Às vezes eles dormem por muito tempo. Então eu tenho que saber o que ele recebeu, se foi dose intermitente ou se foi infusão contínua, se ele tem insuficiência renal ou não. E a partir disso a gente vê o tempo que leva para esse remédio ser eliminado. Ou que nós demos ou que ele tomou. E a gente tem que cuidar esse tempo tem tabela para isso, para a gente poder iniciar os testes. Outra coisa importante é a hipotermia. Pacientes com temperatura muito baixa, normalmente abaixo de 30, 28, eles apresentam um quadro de coma com perda de reflexos de tronco encefálico. Esse paciente a gente pode diagnosticar morte encefálica sem ele estar morto, ele está só hipotérmico. Isso é muito raro aqui no nosso meio, na verdade, eu nunca vi em 10 anos de OPO, porque a gente não tem, assim, tipo, afogamento em lago gelado, são os pacientes de países que têm neve que costumam ter uma hipotermia tão importante. Mas, de qualquer forma, como a nossa lei foi bem cuidadosa, eles colocaram uma temperatura limite de 35 graus. Então, com 35 graus, eu tenho segurança, maior que 35 graus, eu tenho segurança que esse paciente não está hipotérmico a ponto de perder reflexos de tronco. E isso, idealmente, temperatura central, mas pode ser também a axilar.
Esse paciente tem que estar estável, ele tem que estar normotenso, não pode estar hipotenso, ele não pode ter hipóxia, tem que ter uma saturação maior que 94, não pode ter distúrbios de sódio, de glicemia muito graves. A gente tem que deixar ele melhor da estabilidade para fazer o protocolo. Então, isso eram os pré-requisitos. A gente faz uma avaliação para ver se dá para fazer o protocolo. Feito o protocolo, a gente vai fazer o primeiro teste clínico, que é a avaliação do tronco encefálico e da escala de Glasgow. A escala de Glasgow é o coma mais profundo que tem, o Glasgow 3. O paciente não abre o olho, ele não se mexe espontaneamente e ele não fala. Ele pode ter reflexos motores, né? Isso acontece com bastante frequência, que nem na fisiologia, vocês veem no sapo, na galinha que tira a cabeça e continua se mexendo, são os reflexos medulares que os pacientes em morte encefálica também têm. Mas ele não faz isso voluntariamente. E quanto mais intensos são os reflexos, mais provável que ele esteja em morte encefálica, porque alguém que não tem nenhum reflexo de tronco encefálico não vai se mexer a ponto de quase sentar na cama, como são os reflexos medulares, voluntariamente, né? Então, isso a gente sempre pede ajuda do neurologista. Glasgow 3, então, o paciente não tem nenhuma resposta, a gente vai avaliar o tronco. Cada exame neurológico está avaliando uma parte do tronco. Então, pupila, a gente vai avaliar lá em cima, a parte da respiração, da tosse, a gente está avaliando bulbo, a parte inferior do tronco. Isso, então, o exame neurológico é a forma da gente dizer que o tronco encefálico está morto. Isso que a gente faz com o exame neurológico. E a gente faz 5 testes para avaliar o tronco encefálico, que eu vou citar cada um na sequência. O fotomotor é bem tranquilo, dá para fazer em todos os pacientes que estão em coma na UTI, que estão sedados. A gente vai colocar uma lanterna ou celular e vai ver se a pupila contrai. Se a pupila não contrai, fica fixa, mediana ou midriática, que é média ou grande, o paciente é compatível com morte encefálica. Agora, se a pupila é puntiforme, assim que a gente chama miótica, ou ela contrai quando a gente põe a luz, esse paciente não está em morte encefálica. Então, não precisa ser neurologista para fazer isso. Qualquer um de nós consegue ver uma contração pupilar. O córneo palpebral também é muito fácil de fazer. A gente vai colocar um algodãozinho umedecido e estimular a córnea do paciente e ele vai piscar. Piscou, tá vivo. Não piscou, tá morto. Bem simples também. O óculo cefálico, a gente vira o pescoço do paciente de um lado e para o outro e vê o que acontece com o olho. O paciente morto tem o olho como se fosse um olho de boneca pintado. Ele não vai mexer o olho vai junto com a cabeça, porque ele não tem movimentação ocular. Se ele estiver vivo, o olho fica olhando para frente enquanto a cabeça vira, porque ele tem função de movimentação ocular. Também bem ridículo, né, de fazer. O óculo vestibular, a gente vai colocar soro gelado no conduto auditivo e avaliar o que acontece com os olhos. Se existe nistagmo, se existe alguma movimentação ocular, esse paciente não está morto. Se o olho fica parado, ele está morto. Então, a gente coloca, o soro vai estimular a membrana timpânica e deveria gerar um nistagmo, mexer o olho dessa forma, e com isso a gente vê que o paciente está vivo. Se ele está morto, ele não tem nenhuma movimentação. A gente faz dos dois lados. Faz primeiro de um lado, durante 1 minuto, se observa, e aí depois faz do outro lado, para ver se nenhum dos lados está funcionando. O reflexo de tosse, a gente usa uma sonda de aspiração dentro do tubo do paciente e faz ela ficar abaixo do tubo para cutucar a traqueia do paciente. Daí, no cutucar a traqueia, o paciente tem que tossir. Ou fazer uma bradicardia também, uma outra resposta do paciente vivo. O paciente morto, ele não tosse mais, para de tossir. Então, vocês vejam que aquilo ali que eu falei é o primeiro teste clínico da morte encefálica. Feito esses exames, o médico vai preencher um documento, esse documento vai a assinatura dele, o horário que ele realizou, como é que estava a pressão, como é que estava a temperatura, todos os testes que ele fez. Então, eu não posso inventar que alguém está morto e não assinar. Eu tenho que fazer os testes e assinar, e isso vai para o Estado. Então, é um documento legal de comprovação da morte do paciente. Separado do primeiro teste, agora tem o teste de apneia. Antes a gente tinha 2 testes de apneia que eram feitos junto com os 2 exames. Agora é um teste de apneia só, que é a parte do exame que pode trazer algum problema
para o paciente, porque a gente vai estar desconectando ele do respirador para ver se ele respira. No momento que eu desconectei ele e ele não respira, ele vai começar a ter consequências disso. Vai começar a cair o oxigênio, porque ele não está respirando, ele não está recebendo oxigênio. Vai começar a aumentar o PCO2, porque ele não está eliminando o PCO2. E isso vai dando acidose para ele. E daqui a um pouco, se essa acidose for muito grande, ele pode até ter consequências, arritmias, parada cardíaca, hipotensão. Então, por isso que é a parte crítica do diagnóstico de morte encefálica. O médico tem que estar sentado do lado e começou a cair a pressão, ele vai interromper o teste. Eu não sei se esse paciente está morto ainda. Eu não posso matá-lo. Eu tenho que ter certeza de que ele está morto para poder fazer a doação de órgãos. Se eu não tenho certeza, para tudo, não tenho como ir adiante. Então, o teste de apneia, ele deve ser feito sempre bem precoce, logo depois do primeiro teste clínico, porque esse pulmão começa a piorar com o passar dos dias, né? Ele pode infectar, então o ideal é ser feito precoce. Como que a gente faz? A gente vai fazer os pré-requisitos, que nem do primeiro teste clínico, em todas as etapas do protocolo de morte, a gente vai confirmar, continua normotérmico, continua normotenso, e aí a gente vai dar mais oxigênio para ele durante 10 minutos, vai coletar uma gasometria, essa gasometria tem que ter esses valores ou perto disso, aí eu vou desconectar ele do respirador, e vou deixar ele só com oxigênio no tubo, sem o aparelho respirando, e vou ficar olhando se ele tem movimentos respiratórios. Se ele respirou, ele está vivo. Para tudo, para o protocolo, esse paciente não tem morte encefálica. Se ele não respirou, eu preciso ter certeza que ele não respirou e que ele tinha estímulo neurológico para respirar. Eu só tenho essa certeza se o meu PCO2 da gasometria for maior do que 55, porque nós precisamos de um PCO2 mais elevado para respirar. Então, se eu tinha 40 de PCO2 e não respirei, talvez eu não respirei porque eu não tive estímulo para respirar. Então, eu não posso confirmar a morte. Então, isso aqui que é um pouco mais delicado, assim, essa interpretação, enfim. Mas a partir do momento que a gente conseguiu entender o fluxo e fazer, também é bem simples de ser realizado. Feito isso, 2 testes clínicos, um teste de apneia, nós vamos para o exame complementar. A vantagem do exame complementar é que ele é um exame de imagem, ele é um exame fácil de ver. Às vezes a família consegue entender a morte olhando que dentro da cabeça da pessoa tá branco, ó. Tá preto ao redor, no nariz, na face, tem fluxo sanguíneo, mas dentro da cabeça tá preto. Ou uma arteriografia, que essa aqui tem fluxo de sangue, mas se não tem esses vasos aqui, a família entende que, então agora eu entendi, não tem sangue indo para a cabeça. Às vezes, mostrando isso, a gente consegue mostrar para a família que confirmou. Esses são os 4 exames permitidos. Hoje não é permitido fazer angiotomografia. Então, esse aqui, o Doppler, é o que a gente mais faz, porque a gente consegue levar o aparelho de ecografia até a beira do leito. O eletro também, mas ele acaba tendo interferência do ambiente, da questão elétrica. E esses 2 nós temos que levar o paciente até a sala, e daí acaba que ele está instável, é um pouco mais difícil. Fechamos o diagnóstico de morte encefálica, fez o exame complementar, confirmou. Agora vem a questão da comunicação, vocês vão ter uma aula específica sobre isso, mas o que eu quero salientar, assim, cada passo tem que ser comunicado. Chegou no hospital, é muito grave, olha, seu familiar é muito grave, as chances dele são muito pequenas, ele tem uma lesão incompatível com a vida. Bom, começa a cair a ficha ali. Aí fez o primeiro teste clínico, ele é compatível com a morte encefálica, a gente ainda precisa de outras etapas, mas é muito sugestivo. Aí a família começa a conversar sobre isso, a família começa assim. Então, em cada etapa, a gente vai falando. E lá no final, a gente dá o veredito. Olha, confirmou a morte encefálica, realmente. E às vezes, mesmo assim, eles não entendem. Às vezes, eles precisam de um tempo para entender isso. E a gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir esperar o tempo dessa família, né? Outra coisa importante é o que eu comentei antes. Quem que comunica? Quem comunica é quem é o médico desse paciente, quem está lá na UTI, quem está conversando com essa família. O bom é ter um rotineiro, é ter alguém que vá todo dia, ter alguém que a família tem de referência. Que muitas vezes é só um plantão que troca e a família não sabe quem é quem, e fica muito difícil para eles entenderem isso, né? A hora do óbito, então, o que a gente considera? A hora do acidente, a hora que ficou em Glasgow 3 ou a hora em que a gente fechou todo o protocolo? Também, no Brasil, a gente considera a hora que a gente fechou o protocolo. A última coisa que eu fiz é onde eu confirmei a morte.
Foi o teste de apneia? Então é a hora do teste de apneia. Foi o exame complementar? É a hora do exame complementar. Outros países é a hora que abriu o protocolo, porque ali a gente já viu que ele estava morto, né? Apesar de que foi confirmar só um dia depois. Isso é importante mais em termos legais, assim, né? Quando tem várias vítimas de acidente, quem que morreu primeiro, para quem vai a herança, isso às vezes é meio difícil, né? Depois que a morte encefálica foi constatada e que a gente excluiu a doação de órgãos, vem a questão da retirada do suporte de vida. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, existia uma certa dificuldade de retirar o suporte de vida, porque o paciente não parece morto. Então, ele diagnosticou a morte e agora, o que a gente faz? Se vai doar órgãos, ele vai para o bloco, retira os órgãos e era isso, né? Agora, se não vai doar órgãos, o médico da UTI tem que resolver e fazer alguma coisa. O que se faz? Se desliga o respirador, se comunica à família a morte, se desliga o respirador, desliga as drogas, os medicamentos para pressão, para coração, para tudo que estava recebendo, e espera o coração parar de bater. E aí a gente entrega o corpo para a família e a família vai enterrar. Isso é super importante, porque se a gente não fizer isso, a família não vai entender a morte, né? A família vai dizer, ué, mas peraí, para doação vocês iam me entregar o corpo e para agora vocês não vão me entregar o corpo. Mas se a gente olhar na mídia, tem vários relatos de confusão, a família não quis que desligasse o respirador, daí a equipe não desligou, daí... E esses pacientes, eles podem durar anos em morte encefálica numa UTI, porque a partir do momento em que melhorou a questão hemodinâmica inicial, se eles ficarem ligados num respirador com dieta, com nutrição, eles podem sobreviver mortos, né? Eles podem, o coração continuar batendo por muitos anos. E isso é uma confusão na cabeça dessa família à espera de um milagre, né? Então a gente tem que deixar muito claro que a conduta é ou a doação de órgãos ou a suspensão do suporte. O corpo vai ser entregue para essa família de qualquer jeito. E agora isso está na lei, está em várias leis, que a gente tem que esclarecer os familiares, que a gente tem que dizer que o paciente está morto, dizer quando entrou no protocolo, quando saiu do protocolo, e que é legal suspender o suporte terapêutico, mesmo que a família não queira. É função do médico determinar a morte e entregar o corpo para a família. Claro que quando a família não quer, a gente sempre tem uma sensibilidade de tentar entender o porquê que ela não quer. Se ela não quer, é porque ela não entendeu que está morto. Aí a gente tem que explicar mais, a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo, mas também isso tem que ter limite, eu não posso ficar semanas fazendo a família entender, até porque hoje a gente precisa de leito de UTI e muito, né? Então, essa é a mensagem, se eu passo isso, eu digo para a família que esse indivíduo está morto, que eu vou lhe entregar o corpo, né? E às vezes a família entende e o médico não entende. A gente já teve uma situação que a família doou os órgãos, aí deu um exame que a gente não pôde utilizar os órgãos porque foi uma contraindicação absoluta, e aí a gente ligou para a família e disse, olha, a gente não vai poder usar, infelizmente, deu um problema, e aí entregamos para a UTI, a UTI que define o momento de suspensão do suporte. E aí o médico disse que não ia tirar o suporte, que o paciente ia ficar até o coração parar de bater, que pode ser um dia, uma hora, 20 dias, meses ou anos. E a família já estava com o enterro marcado. O enterro ia ser no outro dia, depois da retirada dos órgãos, já tinha vindo todos os familiares do interior, ia ser a despedida. E aí a família disse, tá, mas eu não entendi, então, ele tá vivo ou ele tá morto? Porque se vocês iam me entregar o corpo, agora vocês não vão mais, então vocês iam tirar órgãos de alguém que tá vivo. Então, olha a confusão que foi. E aí a gente ligou para o médico, eu falei com ele, eu mandei a legislação para ele, e ele estava inseguro, porque ele não conhecia, ele nunca tinha tido uma morte encefálica, ele não... Aí, a partir do momento que a gente conversou, ele entendeu e ele acabou desligando e entregando o corpo para a família. E aí estão eles. A turma. Ai, que amor. Agora, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Meus parabéns. Eu aprendi, eu queria que tu. Eu tinha uma ideia, e tenho uma ideia, que um paciente em morte encefálica ele é instável e ele vai parar. Eu nunca ouvi falar que durava anos um paciente em morte encefálica. Na verdade, se tu não fizer nada, se tu não tratá-lo, ele vai parar.
Só que isso é no momento inicial. Logo que acontece a herniação cerebral, a gente tem uma tempestade autonômica. O que é isso? Uma liberação hormonal, que ele tem hipertensão, hipotensão, hipertensão, hipotensão, e aí a gente precisa manejar. Então, assim, os primeiros dias de morte encefálica é um horror. Passado isso, esse paciente tende a estabilizar. Tanto que hoje se fala que se a gente mantivesse um doador em condições ideais por mais tempo numa UTI, ele conseguiria doar mais órgãos do que se eu retirar tudo muito rápido no primeiro dia. Isso numa UTI ideal, eu não estou falando numa emergência, num lugar que eu não tenha recursos. Se eu tenho uma equipe de intensivistas atuando naquele paciente, dando corticoide, fazendo tratamento, ele vai melhorar da instabilidade depois de 48 horas. E ele tenderia a doar mais coração depois de 48 horas do que se eu fizesse a retirada 48 horas antes. Criança que tem a fontanela aberta e que a cabeça aumenta, eles não fazem tanta tempestade autonômica quanto o adulto, porque eles não fazem tanta hipertensão intracraniana, os bebês pequenos. Então, o que acontece? Eles podem durar meses a anos em morte encefálica, porque isso é muito lento, essa alteração hemodinâmica deles é muito lenta. Então, tem um trabalho lá de 98, que era quando isso era possível de ser feito, que mostrou exatamente isso, que os pacientes que não desligaram o respirador podem ficar na UTI por muito tempo, porque eles estabilizam depois desse período inicial. E isso, nós tivemos um doador meu, que foi um bebê que estava na UTI neonatal, e ele, no nascer, ele tem uma cintilografia compatível com morte encefálica. Aí ficou na UTI neonatal, o pessoal não tem muito hábito de fazer esse diagnóstico na UTI neonatal, ficou lá, e ele com 6 meses não cabia mais no berço da UTI neonatal. E aí eles resolveram transferir para a UTI pediátrica onde eu trabalhava. E eles me mandaram toda a documentação e veio a cintilo. E aí eu olhei cintilo compatível com morte encefálica, da primeira semana de vida. Então esse bebê estava morto desde a primeira semana de vida, numa UTI neonatal, e a gente só fez o diagnóstico com 6 meses, porque só com dieta, sem nenhuma droga vasoativa, sem nada, porque ele foi transferido para o nosso hospital, porque não cabia mais no berço. E aí ele foi doador de órgãos com 6 meses da morte encefálica. Então, para vocês verem, assim, é incomum hoje, porque ninguém mais deixa paciente ligado a respirador, né? Isso é antiético hoje em dia, a gente deixar alguém ligado no respirador tanto tempo, né? Mas eles se mantêm hemodinamicamente sem drogas. Fernanda, é o Oi. Oi, doutor Walter. É o caso das gestantes, né? Que tu consegues, em alguns casos, levá-las até o final da gravidez. Isso aí. Consegue levá-las 6, 8 meses. Esse estudo, falaste do Japão, dos anos 90, quando era proibido tu desligar aparelho. Então, isso era um estudo grande de alterações hidroeletrolíticas, toda a duração, mantendo todo o suporte, e chegou até chegou a passar de algum ano. Mas é interessante isso, é uma modificação. E isso realmente é moderno, essa história de se ele tiver uma semana, 20 dias na UTI, os órgãos vão ser melhor aproveitados do que nos primeiros dias. Isso está bem documentado. Isso. O problema é toda a situação, que não tem como. Não, e a UTI dá atenção para ele, né? Porque Sim, daí a UTI tem que se dedicar para o morto, que hoje em dia a gente não tem nem gente para isso, né? E a questão do pulmão acaba piorando, porque o pulmão tende a infectar, né? O pulmão é muito difícil a gente conseguir nas nossas UTIs manter um pulmão sem secreção por mais do que 48 horas, né? Mas coração, sim, tende a melhorar a manutenção. E isso é importante porque hoje tem muita loucura, né? A Mari está aqui também, a Mari acompanhou comigo vários casos desses na pediatria. A gente tem famílias que tendem a se apegar no corpo e ficar e querer levar para casa. A gente teve uma menina que trouxeram um pastor e o pastor disse que ela ia ressuscitar, entendeu? E daí a família se agarrou no corpo e era o pastor, a família e nós ali na UTI, o que a gente ia fazer? E quem resolveu foi a secretária. A secretária que deu um fim na história disse assim, não, ela tá morta, era isso, agora eles vão desligar o respirador e tararara. E nós, todo mundo atrapalhado, porque aquilo a gente não esperava aquela reação, assim. Então, se a gente entra, às vezes, na loucura, é pior, porque isso pode ser muito tempo, e cada vez a família vai ficando mais confusa em relação a isso, do que tá vivo, tá morto, porque ele era para morrer e não parou o coração. Então, a gente tem que dar um basta no negócio, fazer eles entenderem a morte e dizer, bom, era isso, agora a gente vai entregar o corpo, né? Doutora Fernanda,
Mas eu entendo que seja muito difícil mesmo, a gente mesmo como profissional de saúde, como tu tinhas dito antes, eu acho que quando chega assim, a gente chega como familiar, deve ser bem complicado também, né? Essa história de querer levar o corpo, enfim, né? Eu acho que é bem difícil, assim, para entender ainda, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, sobre aqueles itens de pré-requisito ali, o paciente, quando um dos itens, um dos testes, der positivo ainda, e a gente suspende a pesquisa para morte encefálica, o protocolo, porque eu faço todos aqueles seis itens, aí um deles apenas deu positivo. Os 6 itens do exame neurológico? Do exame, isso. E todos têm que ser compatíveis com morte. Todos eles. Se Um deles dando positivo, ele cancela. piscou, tá vivo. E para o protocolo. Aí até pode ser que ele evolua para morte encefálica depois. E aí o que a gente tem que fazer é reiniciar o protocolo. Se depois, tipo, se é o córneo palpebral, que já me aconteceu algumas vezes, a gente vai fazendo os testes, o córneo palpebral piscou. Aí aquele protocolo fica lá no prontuário, não é compatível com morte. Aí daqui a um pouco eu vou lá examinar o paciente de novo, eu faço, não está mais piscando. Eu vou reiniciar o protocolo. A única coisa que não impede é o exame complementar. Porque muitas vezes eu tenho um exame clínico compatível com morte encefálica e o complementar ainda não, porque ainda não tem a hipertensão intracraniana suficiente. E às vezes nunca vai ter, às vezes eu não vou conseguir que o complementar confirme a morte encefálica, daí eu não vou poder fechar o diagnóstico. Mas digamos que eu fiz o primeiro e deu fluxo, eu não paro o protocolo. Eu mantenho o protocolo e repito só o complementar. Porque são coisas diferentes que eles estão avaliando, né? O exame neurológico está avaliando o tronco e o complementar é mais para complementar, ver se tem fluxo ainda, se tem hipertensão intracraniana suficiente, né? O que mais? Fernanda, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida. É notificado a família na abertura do protocolo? Eu sei que tu falou que tem que estar sempre comunicando, mas eu fiquei na dúvida mais, tipo, desse início. Sim, por lei agora nós temos que comunicar, até porque a família pode trazer um médico da sua confiança. Então, se a família não acredita em nós, está revoltada, não quer, ela pode trazer alguém e esse médico acompanhar os testes. Agora, se a família não for localizada, às vezes a gente tem pacientes que não se acha a família. O que nós sempre pedimos é para tentar localizar, porque a gente não tem pressa em fazer o diagnóstico de morte. Porque depois, assim, se eu fizer o diagnóstico de morte, aí localizarem a família e eu já chegar para entrevistar, é muito difícil para eles assimilarem. Mas às vezes a gente não vai achar a família, o paciente vai continuar como ignorado, ou não tem família. Aí a gente registra em prontuário, tentamos localizar a família não existe ou não foi localizada, e aí nós abrimos o protocolo. E se não tem família, não vai para doação, não tem como, né? Mas dá para fazer o diagnóstico de morte. Tá bom, obrigada. Bom, se não tem mais perguntas... Professora, só mais uma pergunta. Em pacientes que, nos testes clínicos, em pacientes que têm só um olho, se faz o teste normal, né? Que é feito nos 2 olhos, né? Isso, daí tu faz num olho só e registra no termo não testado no outro olho e registra por quê? Não testado porque o paciente levou um tiro no olho, porque nasceu sem o olho, tem que explicar ali o porquê. Claro que se tu tem como resolver, tu tenta resolver. Se é por cerumen no ouvido, tu tenta limpar o ouvido para fazer nos 2 lados, né? Mas se é uma coisa que não tem como, aí tu faz só no lado que dá para fazer. Obrigado, professor. Nada. Ô, Fernanda, eu disponibilizei para eles aqueles textos dos livros que nós temos, mas eu acho que aquele nosso último livro já está desatualizado, não é? Tu tem um texto para nos enviar, para recente, então, para a gente colocar no Moodle, assim. Tá, eu acho legal a lei, porque a lei é muito detalhada, e eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa a mais também para a gente colocar. Tá. A sugestão é a lei e algumas dos teus slides, Fernanda. Não, 3 ou 4 slides. a aula está disponível, Walter, no Moodle. Então tá.
Então, e mais a lei, porque ali está bem explicadinho as fotos, e a lei é muito, muito clara. Eu acho que a aula e a lei fecham. Acho que sim. Doutora Fernanda, há uns anos atrás, aí acho que uns 2, 3 anos, talvez um pouco mais, teve um caso de eu acho que foi um surfista, alguma coisa assim, que foi diagnosticado com morte cefálica no Rio e veio para cá, para o Moinhos, né? E aí aqui suspenderam, né, o protocolo todo. O que deu errado lá, hein? Eu acho que muita gente ficou com medo disso. Tu chegou a acompanhar, doutora Walter? Eu não me lembro. Desculpa, qual é o caso do Rio? Do surfista que veio transferir. Eu acompanhei. Foi doador de um paciente meu. Porque eu acompanhei porque me telefonaram e eu estava aqui na minha casa, eles vieram aqui em casa a TV me entrevistar. Me entrevistaram aqui em casa. Aí, enquanto eles vinham, eu liguei para o Rio. Era um caso, um rapaz, acho que teve um acidente, eu não me lembro se foi afogamento. Ele se bateu num penhasco, teve um traumatismo. E teve e ele estava em Glasgow 3, alguma coisa assim, e o médico achou que poderia estar em morte cefálica e teria que fazer os exames. Mas a família entendeu que ele estava morto. E pediu para trazer o corpo para Porto Alegre. Aí ele chegou em Porto Alegre, não tinha o diagnóstico de morte, mas aí eu liguei para lá e disseram, não, nós não fizemos os testes, a gente ia abrir os testes, eles preferiram trazer com uma aeronave para cá o corpo para fazer aqui os testes. E aí foi, acho que no Moinhos, fizeram todos os testes na outra manhã, foi de noite isso, abriram ainda era 6 horas de intervalo, tudo, fizeram os testes e realmente confirmou a morte e a família autorizou a doação. Mas num primeiro momento foi isso. Estava morto e veio para Porto Alegre. Eu acho que a família não se sentiu muito confiante. Deve ter tido alguma... Então, preferiu confirmar o diagnóstico em Porto Alegre. Ou talvez até por causa do transporte do corpo. Pensa assim, depois para transportar... Eu acho que ele era um rapaz, assim, acho que famoso, enfim, ele era um surfista, né? E aí eu acho que a mídia divulgou, e aí já divulgou que tinha sido feita a morte encefálica errada, que não sei o quê, cara. E aí foi aquele alvoroço. Se tinha um erro no diagnóstico. Eu digo, olha, não pode ter erro no diagnóstico porque não teve o diagnóstico. Ele tinha uma probabilidade de ter morte cefálica, ele tinha alguns critérios para abrir um protocolo. E o protocolo não foi aberto e ele veio para Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre, então, até eu disse, amanhã vão fazer os testes. Ele veio como paciente. Senão o convênio nem transportava, eu acho. A mídia deve ter concluído que tinha sido... Oi? A mídia deve ter... A imprensa deve ter... Não, eles chegam a conclusões, né, doutor Walter, que a gente sabe, né? Infelizmente. Mas eles foram muito receptivos, entenderam muito bem, e depois não teve mais nada depois da primeira notícia. E aí saiu a notícia, olha, confirmou a morte cefálica e foi doador. Ele era realmente uma pessoa do meio de esporte. E ele doou para um paciente meu que está muito bem até hoje. E a gente não pode dizer para o paciente de quem que ele recebeu o órgão, mas eles ficaram sabendo, né? Porque teve toda a mídia em cima e ele recebe um rim, a gente tem que dizer o tipo de doador, né? Eu nunca confirmei, mas eles sabem que foi desse surfista. Está muito bem até hoje, salvou uma vida, ele salvou uma vida, pelo menos o que eu saiba, uma com certeza. Deve ter salvado várias, ele era muito saudável. Várias vidas. Várias vidas. Em nos outros lugares no mundo, essa questão de não divulgar o doador para o receptor também é assim, como no Brasil? Sim, em muitos países é assim, na maioria. O Brasil que não tinha essa legislação, e isso é recente, porque quando saiu a lei do transplante em 97, muito bem feita, muito organizada, faltou esse detalhe. E isso foi colocado no decreto agora de poucos anos atrás. Porque até 2, 3 anos atrás não era proibido. Mas é importante porque tu nunca sabe o que vai acontecer, tu está abrindo uma caixa
que tu não sabe o que tem dentro. Algumas pessoas podem, casos que aconteceu no Rio, a mãe que doou o coração do filho, depois foi na casa do outro, queria cuidar do outro, não se metia no medicamento, ver se ele estava tomando a medicação, e, sabe, começa a interferir. Outras vezes os familiares querem dinheiro, então pode acontecer qualquer coisa. Então a gente, foi uma criança que recebeu aí, que agradece muito, a criança faz uma carta para a família, sem saber que manda, ou alguma coisa assim, e é melhor. Bom, nós já estamos no horário e a Fernanda vai falar então sobre a segunda aula. Isso. Eu vou tentar botar a aula gravada, vamos ver se vai dar certo. Hoje eu não tenho marido para ajudar a Glaci. Às vezes eu preciso de uma mãozinha. Mas tu tá craque, tu tá craque. Tô indo bem, ó. Tô melhor que o Dr. Walter. Bom, isso não é vantagem nenhuma. Melhor do que eu não é vantagem nenhuma. Pô, Dr. Walter, eu tô me achando ótimo. Eu sou analfabeto. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou falar sobre o processo de doação e transplante e as suas peculiaridades. O transplante é um tratamento que necessita obrigatoriamente da generosidade da sociedade. Para que alguém seja transplantado, outra pessoa ou outra família tem que doar um órgão, um tecido ou parte de um corpo para que isso ocorra. Como mostra essa propaganda, né, que é uma forma lúdica de ensinar as crianças a forma que o transplante ocorre, né, um brinquedo precisa de um transplante, o outro doa um pedaço e um brinquedo se torna transplantado. Os transplantes, eles podem ocorrer a partir de doadores vivos ou doadores falecidos. Essa aula é a respeito dos doadores falecidos, né? Os doadores vivos, no Brasil, nós necessitamos de uma doação de um familiar de até 4º grau, de algum órgão duplo, né, um rim, por exemplo, ou uma parte de um outro órgão, para o seu familiar poder se recuperar da doença. No doador falecido, podemos ter a doação a partir de doadores em morte encefálica ou em parada circulatória, né, em parada cardíaca. No Brasil, ainda nós utilizamos os doadores em morte encefálica, e ainda temos muito que otimizar a doação em morte encefálica antes de iniciar a doação em parada circulatória, que é um tipo de doação mais caro, que exige um certo entendimento da família, que o seu familiar está morto, e ele pode doar os órgãos, né? Mas em outros países da Europa, nos Estados Unidos, isso já acontece de forma rotineira. O que pode ser doado? Essa reportagem fala que o Gugu ajudou 50 pessoas, né? E muitas pessoas perguntaram, como assim? Quantos órgãos a gente tem, afinal, né? Outras propagandas falam em 10 vidas, em salvar 10 vidas, ou um salva 8, como a propaganda da Santa Casa, né? O que é a realidade? Quantas pessoas um doador realmente pode ajudar, né? Isso é muito variável, vai depender muito da idade do doador. Quanto mais idoso, piores são os órgãos, né? Maior a probabilidade de não utilização de algum órgão, porque esses órgãos têm mais chance de ter doenças, né? E não poderem ser utilizados. E depende muito também da função desses órgãos, do tipo de doença que levou à morte do indivíduo. E muitas vezes nós não conseguimos utilizar nem 2 órgãos, né? Dependendo de como é o estado do doador. Mas isso não importa, assim, se ajudar uma pessoa, se retirar uma pessoa, por exemplo, de uma hemodiálise, já é um feito muito grande, né? Não precisa ser 50 pessoas. Considerando os tecidos, né, que é isso que aumenta muito o número de pessoas que podem utilizar esses órgãos e tecidos, se vê que normalmente em até 15 pessoas podem ser auxiliadas, como foi dito aqui pelo presidente da BTO. O que pode ser doado? Órgãos, tecidos, halocompostos e células. Os transplantes de células também não é o foco dessa aula, mas tem o transplante de medula óssea, que é já realizado há muito tempo, e o transplante de ilhotas pancreáticas, que está ainda meio experimental, mas já vem começando a ser utilizado, né? São as modalidades mais usuais. O transplante de tecidos, que pode ser pele, córneas, ossos ou válvulas, pode acontecer com doadores em parada cardíaca.
até algumas horas depois da parada cardíaca podem ser retirados esses tecidos, né? E esses tecidos podem ser divididos, por exemplo, a pele pode doar para vários receptores de pele. O osso, ele pode ser quebrado em pedacinhos e também ser utilizados por vários receptores. Então, é aqui que se expande o número de pessoas que pode ser auxiliado, né? E um transplante de pele, ele pode salvar vidas se for utilizado em grandes queimados, né? Então, nesse sentido que foi dito ali, que pode ajudar muitas pessoas. Órgãos. Os órgãos mais comumente utilizados são os rins, o fígado, pâncreas, coração, pulmões e intestino. O intestino é bem raro de ser feito, né, no Brasil. Basicamente São Paulo, que está fazendo alguns casos em crianças que têm intestino curto, né. O mais comum é rim e fígado. A maioria dos doadores doa rim e fígado. Os órgãos torácicos, pulmão e coração são mais difíceis de doar, porque exige que o doador esteja em boa saúde, seja jovem, não tenha infecção, então são bem menos frequentes os transplantes desses órgãos e também tem bem menos pessoas necessitando desses órgãos em lista, né? Aqui eu coloquei o número de pessoas que aguarda rim, 25.724, e o número de pessoas que aguardam os demais órgãos, né? Para verem quão menos é. E essas pessoas também morrem muito em lista, porque eles acabam não aguardando, não tolerando esperar pelo órgão, né? Os halocompostos, botei a título de curiosidade, né? Os membros superiores, por exemplo, para tentar manter a função dos membros superiores em alguém que perdeu os 2 membros, e mostrando ali o quão difícil é essa cirurgia, quantos veias, nervos, artérias, ossos, tudo tem que ser ligado para manter a funcionalidade. A mesma coisa na face, né? Que uma moça que deu um tiro no próprio rosto, assim ela ficou depois do tiro, e aqui foi após o transplante de face com esta doadora aqui. Então, imaginem se as famílias normalmente já têm receio de doar a pele, porque elas acreditam que vão ficar com o músculo aparente, vão ficar deformadas para o velório. Imagina uma doação de face, né? É bastante complicada. Assim. Então, é realizado esse transplante em casos pontuais no mundo, né? Fora que uma rejeição de uma face pode ser algo extremamente complexo. Outra propaganda falando, entregaram um cheeseburger sem a carne, sem um hambúrguer dentro, né, e deram essa mensagem. Se um hambúrguer faz falta no seu cheeseburger, imagina o quanto um órgão faz falta para quem precisa. Então, o que é o processo de doação, né? São as diversas etapas necessárias para que o órgão saia do receptor, do doador e chegue no receptor. Isso só vai acontecer se a gente seguir todas essas etapas que estão na tela de uma forma sistemática, sequencial, sem pular nenhuma delas, né? Por isso que isso é complicado e que tem muita chance de ter algum problema no meio do caminho e precisa ser profissionalizado, precisa ser feito por profissionais. Outra forma de mostrar um processo de doação, né? Ele inicia da identificação do potencial doador e termina com a liberação do corpo para a família, que isso pode ser muitas horas de processo. Importante salientar que esse processo pode ser bastante demorado. Usualmente, depois que a gente fez o diagnóstico de morte, entrevistou a família, a gente leva em torno de 16 a 24 horas para entregar o corpo para a família. Muito importante que essa família seja informada disso, que nós não teremos esse corpo liberado antes, para não ficarem aguardando e acharem que estão sendo maltratados, né? As personagens que participam do processo de doação envolve desde o Sistema Nacional de Transplantes, que regula tudo baseado em leis, é muito sério, tudo tem que ser relatado a eles, todos os casos de doação de transplante. Tem o seu braço estadual, que são as centrais de transplantes, e os seus braços regionais e locais, que são as OPOS e as CIDOTs. Nós, como OPO, atuamos em vários hospitais, e a CIDOT atua num hospital só, no seu hospital, né? Além desses, nós precisamos dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, dos fisioterapeutas, de todo mundo que está lá na UTI, que está conversando com essa família, e que fale todo mundo a mesma língua e trabalhe junto, né? Então, são os passos que nós vamos salientar. A identificação do potencial doador é muito importante. Primeiro, a nomenclatura. Quem é o possível doador? É aquele que eu
acho que pode estar em morte encefálica, mas ele não iniciou o diagnóstico de morte encefálica ainda. Quando inicia, faz o primeiro teste de morte encefálica, nós temos o potencial doador. Quando fecha o protocolo de morte encefálica e não tem as contraindicações absolutas por lei, nós consideramos um doador elegível. Iniciou a retirada, cirurgia de retirada, temos um doador efetivo. E quando esses órgãos são utilizados, é um doador com órgãos transplantados, que é o nosso objetivo final. Como que eu posso saber, na minha UTI, quem é um possível doador e que eu tenha que iniciar o protocolo de morte encefálica, né? Às vezes isso é bastante difícil, porque os pacientes estão todos sedados, então eles parecem estar em coma profundo, né? E a gente precisa procurar esse paciente dentro da UTI. Então, todos os pacientes que estão em Glasgow 3, a gente pode considerar eles como um possível doador. Quando iniciou o protocolo de morte encefálica, a gente considera um potencial doador. E o que é o Glasgow 3? É alguém que não abre olho, não fala e não se mexe. O coma mais profundo que existe, né? Outras peculiaridades que esse paciente tem, ele tem as pupilas fixas, ou seja, não reagem à luz. Quando a gente coloca a lanterna, elas continuam do mesmo tamanho. Eles tendem a fazer poliúria em função do diabetes insípidos, que é uma doença comum na morte encefálica, então eles urinam muito e em uma diurese cor de água, não fica amarelada essa diurese. E eles param de tossir. Esses pacientes a gente tem que pensar, opa, será que ele é um potencial doador? Vamos iniciar o protocolo? E normalmente eles estão nas UTIs, nas emergências e nas salas de recuperação, em qualquer local que tenha um respirador, porque eles não respiram, então eles precisam de um respirador. Quem que vai procurar o paciente? Os médicos da UTI, os enfermeiros, as equipes da emergência, mas principalmente as equipes de doação, que são as equipes da CIDOT e da OPO, que vão passar lá no hospital, na UTI, e vai perguntar, tem algum paciente aqui que esteja em Glasgow 3, que não tenha reação pupilar? E o ideal é que essa busca seja feita em torno de 2 vezes ao dia, inclusive nos finais de semana. E por que eu preciso fazer esse diagnóstico, saber quem está em morte encefálica? Principalmente para dar informação para a família que esse familiar está morto. Isso faz total diferença, eu dizer que o paciente está vivo, em coma, com chance de recuperação, ou que ele está morto. E hoje em dia, com a falta de leitos de UTI, a gente precisa que isso seja feito, até para a gente poder liberar esse leito para uma pessoa que esteja viva, né? A oferta à família da possibilidade da doação é uma consequência. Isso não é o foco total da busca dos pacientes em morte encefálica, né? Isso está na lei agora, né? Que a determinação da morte encefálica ela é obrigatória por lei. Então, todos os profissionais deveriam diagnosticar os pacientes quando eles estão em morte encefálicas e comunicar ao Estado, né? A segunda parte, depois da identificação, é o diagnóstico de morte encefálica, que nós vamos falar na aula seguinte. Nessa aula, eu só achei importante colocar que a notificação da morte encefálica faz parte desse diagnóstico. Eu não posso diagnosticar a morte encefálica e não comunicar ao Estado que eu fiz isso, né? Isso é obrigatório. E como que isso é feito? A equipe da UTI avisa as equipes de doação e essas aí repassam para a central de transplantes documentos, termos assinados por médicos, é tudo feito de uma forma legal. Então, notificar é avisar ao Estado de que tem uma morte encefálica na minha UTI. Feito o diagnóstico de morte encefálica, nós vamos para a entrevista familiar, que é onde a gente vai conversar com a família sobre a possibilidade de doar órgãos e tecidos. Vocês vão ter uma aula específica sobre isso, então eu não vou me deter muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia que a recusa familiar, ela varia muito de hospital para hospital. Então, se eu num hospital da minha região tenho 20% de negativa das famílias em todas as entrevistas realizadas, e em outro eu tenho 100% de negativa, o que eu vou dizer? Que esse hospital está situado numa cidade onde as pessoas são menos bondosas do que o outro, né? Por que num hospital 100% nega e no outro 20%?
Então, a gente costuma dizer que muitas vezes é porque a forma como essa família foi tratada em um hospital fez com que ela se revoltasse com o sistema e com o processo. E ela não foi tratada ou entrevistada de uma forma adequada para entender a importância da doação, né? Normalmente é isso que acontece. Então, fundamental é tratar bem as famílias, não só as que vão ser doadoras, né? Todas as famílias que estão lá e que estão sofrendo, estão com seu familiar num momento muito difícil. A gente nota que isso faz diferença no processo de doação. O porteiro tratar bem, deixar a família entrar, o médico conversar, o enfermeiro dar atenção. Isso é fundamental para a entrevista. Aqui uma sugestão de site que chama USI com H, que tem como se humanizar mais o atendimento dos pacientes graves, de que forma a gente pode fazer o sofrimento ser menor, né? Só a título de curiosidade. Outra campanha, então, onde o Chiquinho Scarpa enterrou seu carro carésimo, né? E as pessoas ficaram, como assim tu vai enterrar um carro tão caro? E ele disse, não, mas as pessoas enterram órgãos que podem salvar vidas, né? O valor de um órgão é muito maior do que o valor de um carro, que é um bem estritamente material, né? Pode salvar, fazer com que um pai continue a conviver com seus filhos, né? Esse é o termo de autorização que a família assina quando autoriza a doação de órgãos, né? Também um termo legal, que tem todos os nomes, o CPF, identidade. Então, é impossível retirar um órgão sem que a família concorde. Isso está na nossa legislação, né? E quem que vai assinar? Para a doação de órgãos de pacientes falecidos, são os familiares de primeiro e de segundo grau, né? Os pais, os irmãos, os filhos, os avós. Se sai disso, se nós temos que fazer uma autorização de outros familiares, nós vamos ter que ir para juiz e pedir autorização do juiz e explicar por que nós estamos pulando a linha, né? Por que não foi o pai que assinou e foi o bisavô. Então, porque o pai morreu, porque o pai desapareceu, porque algum motivo a gente tem que explicar para isso. Passando, então, para a parte da avaliação. Assim que a família autorizou a doação, nós temos que definir se esse paciente tem condições de ser doador ou não. Muitas vezes a gente se surpreende e encontra alguma doença que tenha risco, né, de transmissão. Então, o doador ideal é aquele que é uma pessoa praticamente normal, que não tem nenhuma doença, que é jovem, que é saudável, fez uma causa de morte encefálica exclusiva neurológica, que não tem lesões sistêmicas no corpo, né? Que não tem infecção, que não precisa de muitas drogas vasoativas. Esse paciente normalmente não está morto, né? Então, cada vez mais nós temos doadores que não são ideais, que são mais idosos, que têm AVC, que têm doenças crônicas que podem ser transmitidas, né? O que nós vamos avaliar? Qual é o risco desse doador transmitir alguma coisa para o receptor? Principalmente doença infecciosa, neoplasia e órgãos que não estejam com função tão adequada, que possam não funcionar quando forem transplantados. E, além disso, nós temos questões do receptor que podem ser incompatíveis com o doador e que nós temos que avaliar também. Outra questão importante é avaliar para quem que esse doador vai doar. Se eu tiver um doador de 70 anos, ele não vai ser um doador ideal para uma criança de 4 anos, porque esses órgãos eles vão ter uma sobrevida menor do que um doador mais jovem, né? Então, essa criança necessitaria de um retransplante. Se ela está bem, não tem nenhum sentido a gente fazer isso, é melhor aguardar um órgão melhor. Agora, se esse doador vai doar para um paciente mais idoso e vai tirá-lo da lista da hemodiálise, é um super feito, né? E esse órgão não precisa durar 20 anos se o receptor tem 75 anos. Então, esse sentido se adequa ao que o doador tem, às necessidades do receptor. E a gente sabe que sempre tem risco, né? Esse risco ele pode ser inaceitável ou ele pode ser um risco padrão, mas sempre vai ter risco. Por exemplo, no risco padrão, alguém que tem um melanoma e não sabe que tem esse melanoma, e esse melanoma ser transmitido para várias pessoas. Então, o que eu tenho que fazer é tentar diminuir o risco, perguntando, conversando com a família, procurando prontuário, vendo o que esse paciente tem
de doenças prévias, né? O risco inaceitável são as contraindicações absolutas, né? HIV, HTLV, neoplasias, infecções graves por fungo, por vírus, sepse, o COVID são contraindicações absolutas. E isso a gente não tem o que fazer, nós simplesmente não podemos aceitar essa doação. O risco aumentado, calculado e o padrão, a gente vai avaliar para quem que o órgão vai. Então, no risco aumentado, se eu sei que ele é mais idoso, que eu tenho chance de ter outras comorbidades, talvez valha a pena para um paciente que está muito mal, que está morrendo se ele não receber esse órgão, né? Ou um risco calculado, bom, eu sei que ele tem hepatite, eu posso transplantar para alguém que tem hepatite. Eu estou calculando o risco que eu estou correndo. E o risco padrão nós vamos transplantar para as pessoas que estão melhores e que não estão precisando com um órgão de urgência, né? Outra questão importante é saber que equipe de transplante é. Se eu tenho uma equipe nova que começou agora, com certeza eles vão ter muito mais dificuldades de lidar com com doadores muito ruins. Então, normalmente, eles tendem a não aceitar esses órgãos, né? Isso vai depender da experiência da equipe e do hospital onde está inserido. Alguns tipos de recursos para tratar o receptor, os hospitais grandes têm e os hospitais pequenos não têm. Avaliação de especialista, imunologia, né? Então, isso é importante nessa avaliação, se vai se aceitar ou não. Como que a gente avalia, né? A história clínica do doador, nós vamos perguntar as doenças atuais, a função dos órgãos, o que está em insuficiência renal ou não, tem lesão hepática, as doenças prévias dele e a história social. Isso, assim, basicamente são as questões que a gente foca quando a gente faz a história clínica. E como que a gente faz isso, né? A gente avalia o prontuário do paciente, do hospital, de outros hospitais, de outras internações, né? Faz uma história bem detalhada. A gente conversa com a equipe que está assistindo esse paciente e a família vai nos dar outras informações. A grande dificuldade é obter informações da família, porque muitas vezes a família não convive com o doador, ou a família não sabe os remédios que ele usa, se ele bebe ou não, e essa família está muito estressada, às vezes ela nem lembra questões importantes para nos falar, né? Então é importante a gente perguntar especificamente, ele tem tuberculose? Que remédios que ele toma? Ele já fez cirurgia? Qual cirurgia ele fez? E pegar a pessoa que está mais calma, que é mais próxima e que pode nos dar essa informação. Eu não posso fazer perguntas de fórum íntimo na frente dos vizinhos, que às vezes estão participando da entrevista a pedido da família, ou na frente de familiares mais idosos, que se constrangeriam com esse tipo de questão. Então, nós sempre pegamos, depois da entrevista familiar, separamos um familiar que teria condições de conversar sobre questões mais delicadas e que teria mais condições de nos ajudar. E aí nós vamos perguntar detalhes como uso de drogas, se foi injetável, se foi oral, se foi inalatória, quanto tempo, alcoolismo, que dose, que tipo de bebida, o comportamento sexual, se ele teve em presídio, se fez tatuagem, se fez piercing. E nós vamos ter uma história possível, né? Muitas vezes isso não é aberto para a gente não vai ter como saber a verdade, né? Hábitos, né? Como que eram os hábitos dessa pessoa, se ele bebia, se ele fumava, se ele era obeso até, para a gente ter ideia de riscos de esteatose hepática, por exemplo, né? Ainda na avaliação clínica, a gente faz um exame físico detalhado do paciente, exames de imagem, tudo que o paciente tiver, as sorologias que a gente tem que coletar depois que a família autoriza, e todos os exames de laboratoriais solicitados. No exame físico, a gente consegue ver estigmas de doença, por exemplo, lúpus, alguma doença hepática, do HIV, um melanoma. Se tem uma cicatriz, eu tenho que perguntar do quê? Por que ela tem essa cicatriz? Muitas vezes a família não fala de alguma cirurgia, a gente vê a cicatriz, a gente volta lá e pergunta, o que foi isso? Foi um câncer, a família esqueceu de nos avisar, né? Estado geral, né? Esse paciente está muito emagrecido, perdeu muito peso recentemente, que é uma varicela que também contraindicaria uma doação, né? Se tem drenos, né? Tudo que a gente conseguir tirar. As tatuagens, aonde foram feitas essas tatuagens, né? As tatuagens de presídio são feitas com materiais que tem muito risco de transmissão de doença, e o paciente pode estar em janela imunológica, ou seja, ele tem o HIV e ele ainda não
positiva ao exame, então ele tem um risco aumentado de transmissão de doenças para o receptor, e isso a gente tem que falar para as equipes, né? Doenças sexualmente transmissíveis, tatuagens que tenham algum significado, né? Que a gente possa perguntar o que significa essa tatuagem, se já foi preso, etc. A altura e o peso é fundamental, por exemplo, esse paciente bem baixinho, ele não poderia doar pulmão para um paciente dessa altura, porque isso seria insuficiente o pulmão dele para esse paciente, e vice-versa, o pulmão desse iria comprimir o coração desse e não ia ter como, né? Obesidade também afeta o tamanho dos órgãos, né? E isso é importante a gente saber antes. Então, peso, altura, criança a gente precisa de um match muito importante de tamanho e peso, porque não vai caber na cavidade abdominal ou torácica, um órgão muito grande. Então, às vezes a criança tem a mesma idade, mas tem tamanhos muito diferentes. É importante a gente avaliar essa questão. Exames de imagem, sempre que tiver ecografia, para olhar essa barriga, se tem alguma suspeita de tumor, se tem alguma lesão, se tem esteatose no fígado, se os rins têm alguma malformação. Broncoscopia, para olhar se tem secreção no pulmão. Cateterismo, para ver como é que está o coração. Tomografias, quando disponível, né? Sempre individualizado. As sorologias a gente coleta ao final, mas sabendo que pode estar em janela e não dá positivo num paciente que já tem a doença e já transmite a doença. As doenças infecciosas, então, são as questões que a gente mais se preocupa, neoplasia e infecção. Tem que ver se a doença é atual, se ele foi tratado, se ela é bacteriana, viral ou fúngica. Normalmente a doença, a infecção bacteriana é mais fácil de tratar, tem melhores antibióticos do que a viral e a fúngica. Se o receptor é imune, se por acaso ele já teve, por exemplo, hepatite, então é mais tranquilo. Se é possível tratar o receptor, se tem tratamento, bactérias multiresistentes às vezes não tem tratamento para fazer, pan-resistentes, e qual o custo disso, se o meu hospital é capaz de arcar com esse custo, né? As doenças neoplásicas, se elas são atuais ou se ainda podem dar metástase, se ainda podem estar ativas, né? Ter o resultado impresso desse anátomo patológico, ver se o paciente fez quimioterapia, radioterapia, cirurgia, quando, e sempre consultar um oncologista para ver qual é o risco de transmissão. Se é uma doença benigna, não tem risco. Se é uma doença maligna, ela foi considerada curada ou ainda não, né? E isso varia muito de tipo de câncer para cada tipo de câncer. Depois nós temos a manutenção do doador, que nada mais é do que manter os órgãos do paciente adequados para o implante, né? É fazer com que eles tenham uma boa função dentro do possível para o receptor ter uma boa evolução. Isso inclui manter todo o tratamento de UTI, não se tira nada depois do diagnóstico da morte encefálica até a retirada dos órgãos, né? Hoje a gente está usando esse checklist, que é do projeto Donors, que ele mostra os principais passos que nós temos que cuidar para esse paciente. Então, manter a oxigenação desse paciente com o mínimo de ventilação possível para não machucar o pulmão dele. Manter a pressão arterial adequada, com o mínimo de drogas vasoativas, com o mínimo de ações necessárias, né? Porque também, se a gente dá muito medicamento, pode prejudicar. Então, assim, ficar monitorizando toda hora, fazendo volume. Esses pacientes precisam de muito líquido, normalmente. Dando hormônios, quando o cérebro morre, também diminui a produção de hormônios pelo cérebro, né? E a gente precisa dar corticoide, DDAVP, vasopressina, que são hormônios que são diminuídos na morte encefálica. Transfundir, né? Se eles estão muito anêmicos, precisamos de mais hemácias para eles manterem essa função dos órgãos. Iniciar antibióticos se eles tiverem infecção, tratar, mantê-los com a temperatura adequada, né? Então, é manter o suporte de UTI desses pacientes. A partir daí, a gente começou, então, a logística de como vai ser essa retirada dos órgãos e o implante depois, né? Isso envolve muita coisa, desde quem vai buscar, quem vai levar, se tem teto para o avião pousar, onde estão os frascos, que tem frascos que nós precisamos levar, quem vai coletar o COVID, que hoje nós precisamos coletar COVID de todos os doadores, quem vai no juiz, quem vai na delegacia. Às vezes tem vários doadores no mesmo dia, então se tem como fazer isso, tem 4, a gente já teve 5 doadores num dia só, até mais. E aí, como é que faz?
tem cirurgião para isso tudo? Onde vai primeiro? Como é que funciona, né? Essa logística ela é coordenada pela central de transplantes, mas as etapas são realizadas manualmente pelas OPOS e CIDOTs, né? Então, vai desde levar uma equipe de médicos para fazer o Doppler para o diagnóstico de morte encefálica no hospital, coleta do Covid, as sorologias, quem vai buscar, em que hospital são feitos, a maioria das sorologias são feitas nos hospitais grandes, então a maioria dos hospitais não tem o HTLV, que é um exame mais raro, disponível em 2 horas, como nós precisamos. Se é trauma, a gente precisa fazer um boletim de ocorrência na delegacia, o juiz para autorizar a doação quando não for uma doação padrão, né? Quem leva o material cirúrgico, a equipe cirúrgica, se ela vai de avião, se ela vai de carro, se ela vai de ônibus, né? Tudo isso nós temos que organizar, essa é a logística do processo. E pensem como o Rio Grande do Sul é grande, né? Isso aqui, as OPOs foram divididas em regiões, e aí cada OPO tem que fazer isso na sua região. A minha região é essa amarela aqui, que é um pouco menor, na verdade aqui tem 2 regiões, a OPO 1 e a OPO 2, que é a metropolitana de Porto Alegre. Então a minha região é fácil, ó, eu tenho aqui 2 horas até Taquara e 2 horas até Montenegro. Eu uso basicamente carro, apesar de às vezes ter necessidade de helicóptero em função do trânsito, principalmente, que pode ser bastante demorado, mas nós utilizamos o carro, e aí nós vamos até o hospital onde está o doador, nós conversamos com a família, nós pegamos o sangue, nós fazemos toda essa até remédio a gente já levou de DVP quando não tinha no hospital, e os cirurgiões também vão de carro, as equipes vão todas, fazem isso tudo nessa região. Agora, imaginem uma região como essa aqui, que é da OPO de Lajeado. Isso aqui nós temos 600 quilômetros, né? Então, para que isso vingue, eles têm que ter uma equipe para fazer a logística lá em Uruguaiana e resolver esse assunto, né? Não tem como a equipe de Lajeado ficar indo e vindo como nós fazemos. E eles precisam muito de avião, né? E eles acabam usando moto aqui para trazer algumas coisas para Porto Alegre, motoboy ou carro, né? Ônibus, às vezes vem de ônibus algum material para nós, como HLA também, que eles não fazem lá. Então, a logística, o trabalho das OPOS é totalmente diferente, dependendo da região que se atua, né? Quem sabe um dia a gente vai ter o auxílio aí de uma tecnologia maior e não precise ficar indo e vindo tanto como nós vamos, né? E esse processo ele tem que ser rápido, porque uma vez retirado o órgão, ele tem que ser implantado em pouco tempo, né? Dependendo do órgão é menor, coração e pulmão é bem menos tempo do que o rim. Então, coração e pulmão, eles só podem fazer a retirada se eles têm a logística para sair de lá. Eu não posso precisar de 4 horas de carro para depois ir para outra cidade, porque entre a retirada e o implante eu tenho essas 6 horas. Isso tem que ser rápido, né? Tem que ser feito nesse tempo, senão o órgão começa a se deteriorar. Essa é a nossa pressa, né? Uma corrida contra o tempo. A gente faz tudo no máximo e mesmo assim é demorado, né? Para finalizar, então, essa propaganda, uma propaganda antiga da BTO, eu acho interessante para a gente pensar sobre esse assunto, né? Quando a gente morre, a gente é um doador, só basta a gente decidir para quem. Se a gente vai doar para as bactérias que atuam na decomposição do corpo no momento que o corpo for enterrado, porque o órgão vai se decompor, ou se a gente vai doar para a Cristiane, que tem 35 anos, uma filha de 3 anos e está esperando um fígado para poder sobreviver. Achei muito interessante essa propaganda. Obrigada. Muito bem, foi muito boa o vídeo, Fernanda. A aula ficou ótima. Deu certo? Muito bem, ótimo, excelente. Excelente, agora tu vai ter que me dar umas aulas aí, como é que faz? Uma fotinho. Não sei com fotinho. O pessoal tem dúvidas? Estão prontos para responder as questões na prova? A prova já, daqui a pouco, já fica no ar. Não podem brigar comigo, porque eles sempre brigam todo ano, que a prova é muito difícil. Mas hoje nós vou ter mais de 24 horas. Se tiver dificuldade, consultem, voltam. Importante da prova não é entender o processo, né? Saber responder aquelas questões ali. E, mais uma vez, sabendo todo esse processo, essas 2 aulas da Fernanda, não tem como ser contra a doação de órgãos, né?
e da capacidade de vocês para educar outras pessoas nesse sentido. Tem uma pergunta ali sobre o DPOC, se teria alternativa. Na verdade, é importante diferenciar o DPOC do DPOC retentor crônico. O DPOC pode fazer protocolo de morte encefálica, desde que ele não tenha retenção crônica de CO2. É difícil fazer esse diagnóstico, a gente saber quem tem retenção crônica, mas muitas vezes a gente tem uma internação prévia ou tem a gasometria da chegada do paciente que não tem retenção de CO2, e aí se ele não é retentor crônico, ele pode fazer o protocolo. O que é retentor crônico tem até uma consulta ao Conselho Federal de Medicina e a resposta deles é de que não deve fazer o diagnóstico. Então, é melhor não fazer. Só que isso é raro, assim, é em torno de 1%, nem isso. Para nós, acho que deu 1 ou 2 casos de pacientes que nós não conseguimos fazer protocolo por ser DPOC retentor crônico. Muito obrigada, Fernanda. Foi excelente, realmente, muito boas as aulas. E espero, então, que todos tenham aproveitado. E, por favor, se tiverem dúvidas, não entenderem, façam perguntas, tá? Não fiquem com dúvidas, esse é o objetivo. Professora, a gente tem mais uma dúvida aqui no chat. O Pedro pergunta se no caso de um paciente cujo nenhum familiar for identificado, como morador de rua, por exemplo, a autorização da doação fica em cargo de quem? De ninguém. Não pode doar. Pode doar se tu tem alguém muito próximo, um familiar de preferência, que vá no juiz e se diga como responsável por ele. Senão, a doação não acontece. Eu fico pensando, tem estrangeiros que moram aqui no Brasil, né, que não têm familiar. Será que se acontecer algum acidente, alguma coisa, eles também não podem doar? Clotilde, na Olimpíada teve aquele treinador alemão que teve o taxista bateu e ele faleceu. Através do consulado, a família na Alemanha permitiu, ele foi doador para brasileiros. Aí entra o consulado. A gente pode fazer autorização à distância. A gente teve um caso em Porto Alegre, que o familiar estava internado em Novo Hamburgo. Aí a gente usou o serviço social de lá de Novo Hamburgo, o pessoal da CIDOT de Novo Hamburgo conversou com o pai, e o pai autorizou a doação internado em outro hospital, que ele não tinha condições de sair do hospital. Também tem outras formas. O que me comentaram é que tem alguns estados que são um grande problema, né? Que tem muitas pessoas que vão para as hidrelétricas e não tem família no local, né? Não localizo. Não localizo. Bom, se não tem mais perguntas, só resta agradecer e convidar todos para terça-feira próxima, a última aula do ano, a aula presencial. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente.